Queria apresentar para vocês um dispositivo que a gente usa em quase todas as nossas cirurgias. É um dreno de sistema fechado, ele dispõe de uma mangueira, uma trava e um sistema de reservatório. Quando o paciente for manipular o dreno, a primeira coisa que ele faz sempre é fechar a presilha. Então ele aperta a presilha e aí a presilha comprime a mangueira do dreno, né? Para abrir, é só jogar para frente e ele volta a funcionar. Então o reservatório fica conectado aqui à mangueira. E aí o que o paciente vai fazer? Ele desconecta a tampa, né? Libera a pressão negativa. E aí ele vai quantificar. Então ele vai esvaziar isso daqui num recipiente ou graduado em ml, ou então ele pode desprezar num outro recipiente e medir com o auxílio de uma seringa, né? Desprezou a maior quantidade de resíduo, vai fazer a pressão negativa de novo. Aperta com uma mão, né? E fecha a presilha. E depois, para voltar a funcionar, tá? A sanfona está fechada, a tampa está fechada, eu jogo a presilha para frente para ele voltar a funcionar e ele está funcionando de novo. Outra dúvida que os pacientes têm também é se o líquido fica escorrendo o tempo inteiro no dreno indo para o reservatório. O líquido não fica passando. O reservatório ele vai manter uma pressão negativa e aí o líquido, conforme ele se acumula na área operada, ele vai descendo pelo sistema. O que o paciente tem que ficar atento? Às vezes o paciente esquece de abrir a presilha e aí o líquido fica acumulado nas áreas operadas. Então, toda vez que vê, não está manipulando o dreno e a presilha está fechada, tem que abrir a presilha para ele voltar a funcionar. Às vezes, o dreno perde pressão. Então, o paciente vai lá, trava a presilha, faz pressão negativa, fecha a presilha, mas aí, por algum problema, às vezes mal conexão do dreno, a sanfona abre, né? Então, se o paciente notar que a sanfona está abrindo, mesmo fazendo todo o procedimento adequado, aí ele deve entrar em contato com o médico, para o médico ver se não tem alguma falha na conexão, ou se alguma perfuração no reservatório. Então, quando está dando o tempo final do reservatório, o reservatório começa a manter menos pressão. Então, a sanfona fica mais difícil de fazer pressão negativa, ela fica mais frouxa. Então, ela não mantém essa pressão bonitinha assim. O dreno funciona com dois mecanismos. Então, ele funciona com o mecanismo de pressão negativa, né, que a sanfona faz a pressão negativa, mas o líquido ele tem uma propriedade de querer sair da onde ele se acumula para onde tem menos líquido. Então, como mesmo se a sanfona estiver aberta, o líquido vai querer vir para a sanfona, para o reservatório, por capilaridade. Então, é uma coisa assim, você tem que avisar o médico, mas não precisa se desesperar e sair correndo. O dreno continua funcionando, o líquido continua descendo, mas ele desce numa velocidade menor, porque ele vai usar o princípio da capilaridade e da gravidade. Com a pressão negativa, o líquido sai com mais facilidade da onde ele se acumula, mas ele não para de drenar. E durante as anotações, se o volume, de repente, teve uma queda muito abrupta, então estava saindo 100 ml por dia, a gente mede sempre em 24 horas, e aí foi para zero, normalmente tem algum problema, ou entupiu o dreno, ou a sanfona não está fazendo pressão negativa adequada. Então também comunicar ao médico. Quedas muito abruptas, variações muito abruptas de débito, tem que avisar o médico sim.